hoje pela manhã eu quero dar continuidade àquela proposta de trabalhar o Sermão do Monte com a igreja. Eu disse a vocês que se a gente tivesse um dia que escolher, né, entre toda a palavra de Deus, que a Bíblia é plena, né, Antigo e Novo Testamento, se a gente tivesse que guardar, não desse para guardar nada assim, não é, num espaço pequeno, e que tivesse que escolher, a gente escolheria o Novo Testamento. E se o Novo Testamento ainda ficasse muito grande, muito pesado, a gente escolheria os Evangelhos. E se os Evangelhos ainda estivessem muito pesados, a gente escolheria um deles, o de Mateus. E se ainda o Evangelho de Mateus estivesse muito pesado, escolheríamos 3 capítulos apenas, 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão da Montanha. Esses 3 capítulos são completos, eles têm tudo aquilo que Jesus esperava dos seus discípulos. Nós vimos naquela primeira série de 4 mensagens algo sobre o caráter do cristão, o caráter do discípulo, quando estudamos aqui as bem-aventuranças. E hoje nós vamos ver algo sobre a influência do cristão. Ou seja, o cristão, com base nesse caráter das bem-aventuranças, ele precisa ser influente. Esse jeito de ser, esse jeito de estar no mundo, é preciso também que seja comunicado, é preciso que seja passado. Nós não podemos passar pelo mundo apenas passivamente, é preciso sermos ativos no mundo. E o texto de Mateus 5, 3 a 16 é muito famoso por falar do sal da terra e a luz do mundo. São 2 metáforas domésticas, o sal e a luz. Na época de Jesus, o sal usado como conservante, o sal era usado para preservar o alimento, visto que não tinha geladeira naquela época, não é verdade? E também não tinha geladeira em muitas casas há 50, 60 anos atrás, aqui no Brasil. Por isso que era muito comum as pessoas mais simples e humildes usarem muito, né, as carnes guardadas ou conservadas em sal. A jabá, né, o charque, assim, não é verdade? Carne de sol. Então, carne do sertão, né? São vários nomes que se davam a essas carnes, dependendo do lugar. E eu me lembro que tudo isso era comida de gente simples, né? E hoje está até difícil pôr na mesa comida de gente simples. Eu estou assim, abismado, coisas que pessoas simples comiam há 60 anos atrás, 50 anos atrás. Né? Eu venho de uma família pobre, humilde, minha família, enfim, há 60, 50 anos atrás. E eu me lembro de ter na mesa um bacalhau. Bacalhau era comida de gente pobre, já foi. Né? Hoje a gente fica medindo, né, para ver só na Semana Santa. Então, a gente vê a mudança das coisas como ocorrem. E essas metáforas domésticas, Jesus as usa porque elas são muito importantes e têm alguma coisa a comunicar. Como eu disse, o sal, que era usado como conservante, preservando o alimento, né, prolongando a sua duração. Não dá para preservar ad eternum, ou seja, tem um prazo, mesmo com o sal, assim também como a geladeira, você não pode deixar uma comida lá dentro, mesmo preservando aquela comida, vai chegar um momento que ela vai se estragar se você não utilizar. E a luz do mundo, que era aí a metáfora ligada às lamparinas, né, de óleo, de azeite, né, da antiguidade, que eram usadas também pelas pessoas da Palestina. Meus queridos, essa natureza da influência do cristão, ela começa da seguinte forma: a gente tem que ver que natureza é essa. A gente de cara vê quando ele diz assim, que vocês são o sal da terra e luz do mundo, que se estabelece aí um campo de diferenças, não é? Um campo quase que de oposição. Ou seja, de um lado está o cristão, que é sal e luz, e do outro está o mundo, que precisa ser preservado, precisa ser, vamos dizer assim, ser preservado da deterioração, um mundo sem sabor e também um mundo em trevas, porque nós somos luz. Essa é a leitura que Jesus faz dessa relação entre discípulo e mundo. E essa é a natureza. Ou seja, essa distinção aqui não é só entre igreja
e mundo, cristão e mundo, mas também a distinção operativa, participativa, é a igreja no mundo. É diferente, né? É só igreja e mundo, cristão e o mundo, mas o cristão no mundo. É bom deixar isso bem claro, porque ele diz que nós somos o sal da terra. Não é? Então, perceba, portanto, que na visão de Jesus, o mundo é carente. O mundo é carente não é só de sabor que o sal dá, mas também é carente de vida, de luz, de preservação, já que nós estamos vivendo num mundo que cada vez mais a gente observa, né, olhando um pouco a história, ele está se degenerando. Então, a gente vê essa questão de degeneração e restauração meio que cíclica na história. Assim foi na época do Império Romano. O fim do Império Romano não se deu simplesmente por questões políticas ou econômicas. Ele se deu também por conta da barbárie, ele se deu por conta da imoralidade, né? Vamos dizer assim, de um certo enfraquecimento moral dentro do próprio império e, portanto, também que permitia também o avanço de povos bárbaros, e a desintegração social fazia com que as instituições da sociedade não funcionassem para aquilo que foram feitas. Assim, portanto, vemos a necessidade, ainda hoje, de sermos influentes no mundo para preservar o mundo. Como vimos, o sal da terra, aí no verso 13, nós temos essa característica, vamos dizer assim, de preservar. E é interessante que Jesus fala que nós somos o sal da terra e tem um perigo que é o sal se tornar insípido. Ora, como o sal poderia se tornar insípido? Nós sabemos que o sal que utilizamos, né, você pode deixar ali, vamos dizer assim, dentro daquele saco que você compra no supermercado, se você esquecer ali durante um ano, né, quando você for usar, ele ainda está valendo, não é verdade? Então, assim, ele tem essa propriedade, é um sal refinado. Na época de Jesus não existia sal refinado. O sal ele era ou retirado dos pântanos salgados, e existiam alguns lá no norte da Palestina, ou eles eram retirados lá do Mar Morto. Né? Os irmãos devem saber, o Mar Morto, apesar do nome, não é um mar, é um grande lago de sal. As águas são tão densas de sal, e ao redor também do grande lago chamado de Mar Morto, que divide Israel da Jordânia, né? Metade é Israel, metade do lago é a Jordânia, existem grandes montanhas, pirâmides, né, de sal, ou seja, então 7 vezes mais sal do que as águas do mar, para vocês terem uma ideia, a densidade dessas águas. É por isso que as pessoas podem se jogar dentro da água e não afundam, porque elas são pesadas e as pessoas boiam naturalmente, por serem águas densas. E o sal que tem ali no Mar Morto, né, um pó branco, mas não refinado, de tal forma que vinham também impurezas neste sal. Então, nós podemos entender o que Jesus está falando, é que quando esse pó ele era utilizado, sobrava, né? Ou seja, ele entrava em, vamos dizer assim, um chamado pó solúvel, por assim dizer. Então, ele poderia ser colocado em água, ok, sem problema algum. Ele poderia ser colocado nos alimentos, tudo bem, sem problema algum, mas sobraria, restaria um outro pó, o pó que estava junto do sal, mas que não era necessariamente sal. É o pó insípido. Então, quanto mais impuro, né, mais complicado é o sal. Então, este pó é o pó de chão, ou seja, é o pó que restava, o pó que não preservava, o pó que, se fosse colocado junto ali, não é, com o sal em si, não garantia bom tempo de preservação. Nesse sentido, chamamos de pó de chão, porque era o pó a ser pisado pelos homens, ou seja, para nada mais presta. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de sermos constantemente o sal que preserva, que dá sabor também, podemos usar essa metáfora. Como Jesus disse, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão ser jogado fora e pisado pelos os homens. Precisamos não só de sermos sal, mas de termos salinidade
salinidade no mundo. E essa salinidade, irmãos, representa justamente a metáfora dos versos anteriores do capítulo 5 de Mateus, o caráter do cristão. O caráter do cristão é a salinidade que faz com que ele possa ser alguém no mundo, influente no mundo. Por isso, Jesus começa o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças, descrevendo o caráter do cristão. Ser pobre de espírito, ser humilde, ser manso, ter um espírito sensível, aqueles que choram porque são consolados, ter sede e fome de justiça, tudo isso faz parte desse caráter para sermos sal da terra e luz do mundo. Por isso, nós não precisamos fazer esforço para sermos sal. Não precisamos lutar para sermos sal. Precisamos apenas vivermos os mandamentos de Jesus nas bem-aventuranças. Precisamos apenas nos dedicarmos a dizer: a tua palavra, Senhor, é essa, eu quero segui-la. Eu quero ser isso e vou fazer isso, porque você está mandando, você está dizendo. Vale a pena viver o padrão de Jesus para a nossa vida. Ser sal, ser influente, preservar, conservar. Mas o mundo não precisa ser só preservado, conservado do ponto de vista dos valores, preservado do ponto de vista da influência do cristão. Como é bom ter irmãos cristãos que não ficam escondidos nas quatro paredes da igreja, que fazem uma carreira profissional, que fazem uma carreira, aqui nós temos professores, temos médicos, né, temos psicólogos, temos advogados, temos consultores financeiros, temos pessoas que trabalham nas diversas áreas e que procuram, através desta mediação, também representarem Jesus no mundo. Mas é preciso entender também que, além de sermos sal, precisamos ser luz. Também nessa ênfase de estar no mundo, de você usar a sua mediação no mundo. Porque o mundo jaz em trevas, disse o apóstolo João, tanto no Evangelho quanto nas suas epístolas. O mundo jaz em trevas. E Jesus também, disse João no capítulo 9, é a luz do mundo. E quando o Mateus fala aqui, né, reproduzindo as palavras de Jesus do Sermão do Monte, que é preciso que a nossa lamparina esteja acesa, não dentro de um cesto, que a Almeida, tradução de Almeida, chama de alqueire. Aliás, alqueire era aqueles dois cestos que se colocam em lombo de burro. Não sei se vocês sabiam disso, o nome, aquilo é alqueire. Pessoal do interior, acho que vai lembrar mais, né? Ele leva ali dentro daqueles cestos, grãos, comida, sei lá, objetos, né, para vender na feira ou para vender nas casas. Então, quem cresceu aqui no interior sabe bem o que eu estou falando. Então, aqueles dois cestinhos que colocam em cada lado, um ao lado do lombo de burro, chama de alqueire. Então, o que o Jesus está dizendo aqui é que você não pode pegar uma lamparina e colocar debaixo de um cesto, no chão. Você acende a lamparina e tampa e cobre com cesto. Mas você tem que pegar a lamparina e colocar no local mais alto da casa, porque aí a abrangência da iluminação aumenta. Quanto mais baixo, menos iluminação. Quanto mais alto, mais iluminação. Então, veja, não basta apenas sermos luz do mundo. É preciso que essa luz possa brilhar em lugar alto. E aí nos lembramos lá do Godspell americano, né? Let it shine, né? Minha pequena luz precisa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Tem, não sei, Charles, se isso tem em português. Minha pequena luz, não é isso? Como é, Rafa? Né? Tem isso aí? Vou deixar brilhar. Não é isso? É preciso deixar brilhar essa pequena luz, que ela vai se transformar em gigante. E temos que ter consciência que as pessoas estão precisando dessa iluminação. As pessoas estão procurando algo que não sabem o que é.
Elas parecem que perderam alguma coisa, não sabem como, onde, e não sabem nem o que perderam. Estão totalmente sem referências no mundo. O padrão do absoluto foi banido com o humanismo, com o iluminismo. Os absolutos foram jogados na lata do lixo. Absolutos como lei, pai, igreja. Tudo isso tem sido desprezado pela boa parte da sociedade por conta do discurso relativista que nós temos hoje. Para Jesus, nossa luz tem que brilhar em lugar alto para que o mundo veja que vale a pena sermos discípulos do Senhor. Quem está sem luz, meus irmãos, certamente, é óbvio que está em trevas. Assim como no Antigo Testamento, o Senhor chamou o povo de Israel para ser luz aos gentios. Lá no capítulo 49, versos 3 e 6 de Isaías, o Senhor ainda continua chamando o seu povo para ser luz, assim como Ele também é luz no mundo. Veja que coisa incrível. A propriedade de Jesus em ser luz, ela é passada para os seus discípulos. Como Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele disse também em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele diz, portanto, ide. Ou seja, ele passa agora essa autoridade. Façam discípulos de todas as nações. Assim como Jesus é ungido de Deus, onde repousa o Espírito Santo, onde repousa vivamente o Espírito Santo, ali no ato do seu batismo, ele também diz à igreja, ide, recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse poder do Espírito agora é outorgado. A unção é coletiva. Vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. Portanto, somos sal e luz. E aqui, 3 coisas para terminar essa minha mensagem. Gosto muito de John Stott. E ele tem um comentário sobre isso, quando eu quero passar aqui para os irmãos este comentário dele. A primeira coisa que ele vê nisso é a responsabilidade da gente, nessa tarefa. Nós somos responsáveis por isso. Veja, a palavra como é, vocês são o sal da terra. Quem está dizendo isso não é o meu amigo, não é a minha amiga, não é o meu filho, nem o meu pai, nem minha mãe. É Jesus. Ele está dizendo, você, Rafa, é responsável por isso. Wellington e André, vocês são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis. Você é sal, você é luz. Que peso, eu não tinha me dado conta disso. Não são conselhos de Jesus, mas sim algo que ele coloca sobre nossos ombros. E aqui um comentário de John Stott, que ele disse o seguinte, veja, vou ler, abre aspas, provavelmente a maior das tragédias da igreja através de sua longa história, cheia de altos e baixos, tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Irmãos, cultura é coisa humana, é coisa da natureza, não é? Vai se desenvolvendo, não é? vai acontecendo, vai acontecendo de acordo também com as nossas pulsões, os nossos instintos, as nossas escolhas. Nós não podemos divinizar a cultura. Parece ser cultura, por exemplo, no Brasil, o fato de que você acha uma coisa assim em um lugar e você diz, achado não é roubado, então isso é meu. Não é assim? E eu já vi isso acontecer, um taxista achar uma bolsa dentro do que ficou atrás do seu táxi, e ele voltar lá no hotel para procurar saber quem era aquele hóspede que estava ali no hotel. E ele conseguiu achar e devolver uma bolsa cheia de dinheiro. Eu não lembro se era
reais ou cruzeiros, ou eram dólares, parece que era dólares, alguma coisa assim, não sei, não lembro bem. Mas eu lembro o que foi que aconteceu quando ele foi ao presidente da República da época. E o presidente disse, achado não é roubado, mas você está de parabéns. Ou seja, nós não podemos simplesmente dizer, não, é o jeito brasileiro, é cultural isso. É cultural você dar um toco ao guardinha de trânsito para se livrar de uma multa maior. Meus irmãos, nós temos uma contracultura. Somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, essa podridão que aparece na frente da gente, a gente tem que dar uma resposta para isso. E as pessoas só vão saber, de fato, que nós somos cristãos na medida em que somos diferentes de tudo isso. Porque elas vão chegar assim e dizer assim, você é cristão, não é? Eu digo, sim, sou. Ah, tá, bem que eu percebi. Mas ela não percebeu só pelo meu jeito de falar, não. Não foi pelo meu evangeliquez que ela percebeu isso. Ela percebeu por conta da vida, ela percebeu por conta do olhar, ela percebeu por conta da maneira de você se dirigir a ela, porque somos diferentes. É preciso ter essa consciência de sermos sal da terra e luz do mundo, nos torna diferentes. É preciso aceitar, portanto, não é só somos responsáveis, mas é preciso aceitar essa responsabilidade que esta diferença coloca em nós, porque, de fato, nos foi imposto isso. Que diferença, de fato, podemos fazer na vida dos que são perseguidos pelo sistema? Que diferença podemos fazer naqueles que estão enfermos da alma? Aqueles que estão escravizados pelo pecado, pelas adicções, pelos vícios, pelos poderes do mundo. Que diferença podemos fazer aos nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, que para nós parecem muitas vezes bichos papões, mas que, no fundo, são pessoas que estão num sofrimento que talvez a gente não esteja percebendo, por estarem se sentindo vazios e sem um chão. Que diferença podemos fazer àqueles que estão sem luz, sem sabor na vida, adictos de tudo aquilo que narcotiza, e que não é só bebida, nem droga, melhor dizendo, nem droga, tem mais aí a ver com outras coisas que vocês sabem. Não se esqueça, temos que considerar que a nossa responsabilidade é dupla. Sal e luz têm coisas em comum. Eles são doados, há uma doação, ou seja, o sal e a luz se prestam a algo, mas também eles se desgastam. O sal se desgasta. Se desgasta quando está em ação, e não quando está ali parado na beira do Mar Morto. Ele se desgasta quando tenta preservar a carne. Ele vai se desgastar. E a luz, a lamparina, se desgasta na medida em que vai queimando ali o pavio. Há um desgaste. E esse desgaste é bíblico. Se o grão de terra, a semente, o grão, cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Essa semente há de se espatifar. E a vida cristã tem disso. Há uma doação, você vai ter que doar tempo, você vai ter que ser disponível, você vai ter que chegar para uma coisa e dizer assim, vou ligar para ele agora. Vou lá na casa dele. Você vai chegar lá e vai chorar junto com essa pessoa. Você vai ficar preocupado com ela. Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa por isso. Há uma doação, há um desgaste. Mas vale a pena você ver uma vida. Já dizia o Talmud, vale mais pelo mundo inteiro. Valerá a pena. Valerá a pena.
Que o Senhor, assim, nos abençoe. Amém. Vamos para o momento final desse culto. Louvamos ao Senhor agora. E sabemos que hoje é um dia especial, o Dia das Mães, e vamos, portanto, terminar louvando ao Senhor, pensando justamente nesse sentimento de gratidão, não só de sermos sal da terra, luz do mundo, mas também nesse sentimento de gratidão por esse dia de hoje. Louvemos ao Senhor.